Você está olhando para os escombros da sua vida? Seu casamento está destroçado, suas finanças estão no vermelho, seus filhos parecem perdidos e você sente que não há mais nada que possa ser feito. Você tentou de tudo, oração, jejum, até mesmo soluções humanas, mas parece que a cada porta que se abre, 3 se fecham. Mas hoje, através de Isaías 61:3, Deus vai transformar suas cinzas em glória, seu luto em óleo de alegria, seu desespero em louvor. O mesmo Deus que prometeu reconstruir Israel das ruínas vai reconstruir sua vida das ruínas. Se você crê que Deus ainda pode fazer o impossível, dê um like neste vídeo e se inscreva no canal, porque esta não é apenas uma oração, é uma missão de reconstrução total da sua vida. Pegue sua Bíblia e abra em Isaías, capítulo 61, versículo 3. Se você não tem uma Bíblia física, pare o vídeo e pegue uma agora, porque este momento merece toda a solenidade. Vou ler com você, devagar, com o peso que este versículo merece, para ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê glória em lugar de cinza, óleo de gozo em lugar de luto, veste de louvor em lugar de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Pause por um momento e deixe estas palavras penetrarem em sua alma. Este não é um versículo escrito para pessoas que estão bem, para quem tem a vida organizada, para quem está prosperando. Este versículo foi escrito especificamente para quem está chorando, para quem acorda todas as manhãs com o coração pesado, para quem está em luto, não apenas pela morte de entes queridos, mas pelo luto dos sonhos que morreram, dos relacionamentos que se desfizeram, das oportunidades que se perderam. Deus não desperdiça palavras na sua palavra. Quando ele menciona cinzas, ele está falando dos restos mortais de tudo aquilo que um dia teve vida na sua existência. Suas cinzas são os destroços do seu casamento que um dia foi feliz. Suas cinzas são os pedaços da estabilidade financeira que um dia você teve. Suas cinzas são os fragmentos dos relacionamentos familiares que um dia foram lá. O contexto histórico aqui vai fazer você entender por que Deus escolheu estas. Israel havia sido levado cativo para a Babilônia por 70 anos. Imagine, uma geração inteira cresceu no exílio, longe da terra prometida. Quando finalmente puderam voltar, sob a liderança de Esdras e Neemias, eles encontraram Jerusalém completamente destruída. O templo, que um dia foi a glória de Salomão, estava reduzido a escombros. As muralhas que protegiam a cidade estavam derrubadas pedra por pedra. As casas onde suas famílias moraram por gerações eram apenas montes de entulho. Os campos que produziam alimento estavam tomados por espinhos e ervas daninhas. Era uma visão de completa devastação. É exatamente assim que você se sente agora, não é? Você olha para a sua vida e vê apenas escombros, onde um dia houve estrutura. Você vê apenas cinzas, onde um dia houve fogo da paixão. Você vê apenas luto, onde um dia houve celebração. Mas escute o que Deus está dizendo através de Isaías. Esta não é uma palavra de consolação superficial. É uma profecia de transformação radical. Deus está revelando algo que vai além da compreensão humana. Ele não vai apenas limpar as cinzas da sua vida. Ele vai transformá-las em glória. A palavra glória, no original hebraico, é per, que era usada para descrever os ornamentos mais preciosos dos sacerdotes, a beleza que causava a admiração, o esplendor que fazia as pessoas pararem para contemplar. Deus não vai apenas secar suas lágrimas, ele vai ungir você com óleo de gozo. Este óleo não é uma alegria superficial ou forçada, é a mesma unção que era derramada sobre reis e sacerdotes na sua consagração. É uma alegria que vem de dentro, que brota da certeza de que você foi escolhido por Deus para algo maior do que sua dor atual. Repare na progressão divina. Primeiro, glória em lugar de cinza. Deus restitui sua dignidade e valor. Depois, óleo de gozo em lugar de luto. Deus restaura sua capacidade de celebrar a vida. Por fim, veste de louvor em lugar de espírito angustiado. Deus renova sua adoração e transforma sua boca de instrumento de queixa em instrumento de louvor. Talvez você esteja vivendo o seu cativeiro babilônico neste momento. Você foi arrancado daquilo que conhecia como lar, daquilo que considerava seguro e estável. Talvez você tenha voltado para casa, depois de uma crise e encontrado tudo destruído. Seu casamento em ruínas, suas finanças devastadas, seus relacionamentos despedaçados, sua saúde abalada. Mas eu tenho uma notícia profética que vai mudar sua perspectiva para sempre. Deus não está apenas planejando uma limpeza na sua vida. Ele está planejando uma reconstrução gloriosa. O mesmo Deus que tirou Israel do cativeiro e os fez reconstruir Jerusalém mais gloriosa do que antes,
vai fazer uma obra de reconstrução sobrenatural na sua vida. O versículo termina com uma promessa que vai sustentar você nos dias difíceis que ainda virão. Você será chamado de carvalho de justiça, plantação do Senhor. Um carvalho não é uma planta qualquer. É uma árvore majestosa que pode viver por mais de 1000 anos. Suas raízes se aprofundam até 30 metros no solo. Suas raízes laterais se estendem por até 50 metros em todas as direções. Deus não está fazendo de você uma flor bonita que vai murchar na primeira dificuldade. Ele está plantando em você a semente de um carvalho espiritual que será inabalável. Suas futuras gerações vão se abrigar debaixo da sombra da estabilidade que Deus vai estabelecer na sua vida a partir de hoje. Prepare seu coração agora, respire profundamente, porque vamos entrar no lugar santo onde esta transformação sobrenatural vai acontecer. Sua jornada das cinzas para a glória começa neste exato momento. Agora eu preciso que você pare tudo o que está fazendo. Se você está dirigindo, pare em um local seguro. Se tem alguém por perto, peça para não ser interrompido pelos próximos 20 minutos. Esta não é apenas uma oração comum. É um encontro marcado com o arquiteto da sua reconstrução. Respire profundamente comigo. Inspire contando até 4. Segure por 7. Expire contando até 8. Faça isso mais 2 vezes. Coloque sua mão direita no coração e sinta ele bater. Este coração que está ferido, mas ainda bate, é a prova de que Deus não terminou sua obra em você. Declare comigo agora: Senhor, eu abro meu coração quebrantado diante de Ti. Eu declaro que estas cinzas da minha vida serão transformadas em glória. Eu creio que Tu és o Deus que ressuscita mortos e chama à existência as coisas que não existem. Você acabou de entrar no lugar santo onde milagres acontecem. O cheiro das cinzas está sendo substituído pelo aroma do óleo de unção. Sua jornada de reconstrução começa agora, Pai Celestial. Eu reconheço diante do Teu trono que tenho tentado reconstruir minha vida com minhas próprias forças e falhei miseravelmente. Como alguém tentando construir uma casa sem fundação adequada, tudo o que construí desabou. Eu tentei salvar meu casamento sozinho, usando estratégias humanas, terapias seculares, conselhos de amigos bem-intencionados, mas que não tinham Tua sabedoria. Eu tentei resolver minha situação financeira com minha inteligência natural, fazendo planejamentos, cortando gastos, procurando empregos melhores, investindo em cursos e capacitações. Mas quanto mais me esforçava, parecia que as portas se fechavam. Tentei consertar meus filhos com meus próprios métodos educativos, às vezes sendo rígido demais, outras vezes sendo permissivo demais, sempre oscilando entre extremos porque não sabia o caminho certo. E tudo que consegui com esses esforços foi criar mais cinzas sobre as cinzas que já existiam. Cada tentativa frustrada adicionava mais um peso de fracasso sobre meus ombros. Cada plano que dava errado confirmava em minha mente que talvez eu fosse mesmo um caso perdido, que talvez minha vida estivesse destinada a ser um monte de escombros. Eu tenho lutado contra perdas que são maiores que minha capacidade humana de suportar. Perdi não apenas coisas materiais, mas perdi a esperança, perdi a confiança em mim mesmo, perdi a fé na possibilidade de dias melhores. Eu tenho carregado lutos que são pesados demais para meus ombros frágeis. O luto pela família que eu sonhei ter e que não se concretizou, o luto pelos sonhos profissionais que se desfizeram, o luto pela estabilidade que um dia tive e que se perdeu. Hoje eu reconheço com humildade profunda que não posso fazer isso sozinho. Eu preciso do Deus que tem poder para transformar cinzas em glória, que consegue trocar luto por alegria genuína, que pode substituir meu espírito angustiado por vestes de louvor. Eu preciso do Deus que não apenas limpa os escombros, mas constrói algo mais glorioso no lugar. Senhor, eu me rendo completamente aos Teus caminhos, mesmo quando não consigo entendê-los. Eu paro de tentar controlar os resultados e me entrego ao Teu processo de reconstrução, que pode ser diferente do que eu imaginava, mas que será sempre perfeito. Mesmo que eu não compreenda por que as coisas precisaram chegar a este ponto de destruição, mesmo que Tua obra pareça lenta demais aos meus olhos ansiosos por resultados imediatos. Como o povo de Israel se rendeu diante das muralhas caídas de Jerusalém, reconhecendo que não tinham força nem recursos para reconstruir uma cidade inteira, e confiaram em Neemias para liderar a reconstrução com sabedoria divina, eu me rendo diante dos escombros da minha vida e confio completamente em Ti para me reconstruir. Tu és meu Neemias celestial, o arquiteto da minha restauração, o reconstrutor de muralhas quebradas, o restaurador de ruínas antigas que pareciam impossíveis de serem reparadas. Senhor, eu confesso diante de Ti e diante dos céus que tenho permitido que a amargura pelas perdas tome conta do meu coração como erva daninha que sufoca uma plantação.
Perdoa-me por questionar tua bondade quando as coisas deram errado, por ter sussurrado em momentos de desespero que talvez tu não te importares comigo, que talvez eu fosse invisível aos teus olhos. Perdoa-me por culpar outras pessoas pelos escombros da minha vida, apontando dedos acusadores, quando eu também tenho minha parcela de responsabilidade nesta destruição. Eu confesso que por muitas vezes duvidei da veracidade da promessa de Isaías 61:3. Quando olhei para as cinzas da minha vida, duvidei que pudessem se tornar glória. Pareciam cinzas demais, escombros grandes demais. Quando senti o peso do luto esmagando meu peito, duvidei que pudesse ser trocado por alegria genuína. A dor parecia permanente demais. Quando o desânimo tomou conta da minha alma, duvidei que pudesse ser substituído por louvor. Minha boca estava acostumada demais a se queixar. Eu confesso, Senhor, que tentei encontrar glória em coisas que não eram de ti, que não tinham tua unção. Busquei reconhecimento humano quando deveria buscar tua aprovação. Tentei encontrar segurança em bens materiais quando deveria encontrar em ti meu refúgio. Busquei alegria em prazeres vazios, em entretenimentos superficiais, em relacionamentos que não edificavam minha alma, ao invés de buscar teu consolo divino que realmente satisfaz. Perdoa-me por ter tentado ser meu próprio salvador, meu próprio conselheiro, meu próprio provedor, por ter confiado mais na minha capacidade limitada do que no teu poder ilimitado, por ter me preocupado mais com a opinião das pessoas do que com tua opinião sobre minha vida. Eu perdoo, pelo poder do sangue de Jesus, todos aqueles que contribuíram para a destruição na minha vida. Eu perdoo meu cônjuge pelas palavras duras que cortaram como espadas, pelas decisões egoístas que machucaram nossa família, pelos momentos em que escolheu outras prioridades em vez de investir em nosso relacionamento. Eu perdoo não porque eles merecem, mas porque tu me perdoaste primeiro. Eu perdoo meus filhos pela rebeldia que trouxe dor ao meu coração, pela falta de respeito que me fez questionar se falhei como pai, mãe, pelas escolhas erradas que os afastaram dos caminhos que ensinei. Eu perdoo meus empregadores pela injustiça, pela falta de reconhecimento, pelas demissões que abalaram minha estabilidade financeira. Eu perdoo os amigos que me abandonaram na hora da dificuldade, que se afastaram quando eu mais precisava de apoio, que foram rápidos para julgar, mas lentos para ajudar. E eu me perdoo, talvez a pessoa mais difícil de perdoar, por não ter sido o pai, a mãe, o esposo, a esposa, o profissional que deveria ter sido. Eu me perdoo pelas decisões erradas que tomei, pelas oportunidades que desperdicei, pelas palavras que não deveria ter falado e pelas que deveria ter falado e não falei. Como as águas vivas do rio de Deus purificam o que está contaminado, lavando toda impureza e fazendo tudo novo, assim tua graça me limpa completamente de todo o ressentimento que envenenou minha alma, de toda a culpa que me manteve prisioneiro do passado, de toda a vergonha que me impediu de olhar para o futuro com esperança. As cinzas do meu passado estão sendo lavadas pelo sangue precioso de Jesus, preparando o terreno limpo e fértil para a glória que está por vir. Deus Todo-Poderoso, eu preciso de uma reconstrução real e completa na minha vida, não uma reforma superficial, não um remendo temporário, mas uma reconstrução desde os fundamentos. Eu não posso mais fingir que está tudo bem quando cada área da minha vida está desmoronando como um castelo de cartas. Eu preciso sentir tua glória tangível onde hoje só vejo cinzas frias e sem vida. Eu preciso experimentar concretamente teu óleo de alegria, onde hoje só há lágrimas amargas de luto que não se seca. Eu não consigo mais carregar sozinho o peso esmagador desta vida destruída. Meus ombros estão curvados como os de alguém que carrega para me levantar desta. Preciso de tua sabedoria infinita para reconstruir sobre fundamentos corretos desta vez, para que não desabe de novo na primeira tempestade. Eu preciso de teus recursos celestiais para fazer o que é humanamente impossível aos meus olhos limitados. Senhor, eu clamo com desespero santo por meu casamento que se transformou em um campo de batalha, onde duas pessoas que um dia se amaram agora se ferem mutuamente com palavras e atitude. Transforma nossa guerra fria em paz duradoura, nossa frieza emocional em intimidade verdadeira, nossa separação física e emocional em unidade profunda. Faz de nós dois carvalhos plantados lado a lado, crescendo juntos em tua justiça, entrelaçando nossas raízes na rocha eterna. Eu clamo pelos meus filhos que parecem perdidos no mundo, influenciados por amizades erradas, consumindo conteúdos que destroem suas mentes, fazendo escolhas que me fazem chorar em secreto. Quebra todo o espírito de rebeldia que se instalou nos seus corações, toda influência maligna que os afasta de ti, todo o caminho tortuoso que eles têm seguido cegamente. Planta neles o temor do Senhor como raiz profunda, e faz deles carvalhos de justiça da próxima geração, mais fortes espiritualmente do que seus pais.
Eu clamo por minha situação financeira que está em completo caos, com dívidas que crescem como erva daninha, com a sensação constante de que o dinheiro nunca é suficiente, com a humilhação de não conseguir prover adequadamente para minha família. Tu és Jeová Jiré, meu provedor que nunca falha. Abre as janelas do céu sobre minha vida e derrama bênção financeira até que não haja mais necessidade, até que eu tenha não apenas o suficiente, mas abundância para ser bênção para outros. Transforma minha escassez crônica em abundância estável, minhas dívidas opressoras em investimentos prósperos, minha pobreza humilhante em prosperidade bíblica que glorifique teu nome. Que minha vida financeira seja testemunho do teu cuidado e não motivo de vergonha. Eu clamo por minha saúde que está debilitada pela pressão constante, pelo estresse que corrói meu corpo como ácido, pelas noites mal dormidas de preocupação. Tu és Jeová Rafá, meu médico que tem poder sobre toda a enfermidade. Restaura cada célula do meu corpo, cada órgão que está funcionando mal, cada sistema que está desequilibrado pela carga emocional que tenho carregado. Renova minhas forças como as da águia, faz-me correr sem me cansar, caminhar sem me fatigar, trabalhar sem me esgotar. Eu clamo também, Senhor, pela minha comunidade, por minha cidade, por minha nação, que também precisa de reconstrução espiritual. Assim como Neemias intercedeu pela reconstrução de Jerusalém inteira, não apenas de sua casa particular, eu intercedo pela reconstrução espiritual desta terra. Levanta muros de proteção sobre nossa nação, restaura fundamentos de justiça e retidão. Reconstrói aquilo que o inimigo destruiu nas famílias, nas escolas, nas instituições, na moral da nossa sociedade. Senhor, eu oro com profunda compaixão pela minha família imediata que também está sofrendo as dolorosas consequências desta destruição que atingiu nossa casa. Eu oro especificamente por meu cônjuge, que também está ferido e machucado por tudo que passamos juntos, que talvez esteja tão perdido quanto eu sobre como consertar o que se quebrou entre nós. Restaura o coração dela com tua graça curadora. Cura as feridas profundas que se abriram entre nós ao longo dos anos. Reconstrói o amor que um dia foi forte e apaixonado, mas que hoje parece apenas uma lembrança distante. Oro pelos meus filhos, que são as maiores vítimas inocentes desta situação familiar caótica. Eles não pediram para nascer em meio a esta turbulência. Não escolheram ter pais imperfeitos e falhos. Protege suas mentes jovens de traumas que possam marcar suas vidas para sempre. Protege seus corações da amargura que pode envenenar sua capacidade de amar no futuro. Protege seu destino de repetir os mesmos erros que nós, seus pais, cometemos por ignorância ou rebeldia. Faz deles carvalhos espirituais mais fortes e estáveis do que seus pais conseguiram ser, plantações mais gloriosas para a tua honra, testemunhos vivos de que tu podes quebrar maldições hereditárias e estabelecer bênçãos geracionais. Que eles sejam a primeira geração da nossa linhagem a crescer em estabilidade emocional, financeira e espiritual. Eu oro pelos meus pais, que me deram a vida e investiram seus melhores anos criando-me, e que agora veem sua descendência em dificuldades que os fazem sofrer junto comigo. Consola o coração paternal e maternal deles, mostra-lhes que esta reconstrução vai trazer glória não apenas para mim, mas para toda a linhagem familiar. Usa esta situação de crise para fortalecer nossa família ao invés de destruí-la, para nos unir em oração ao invés de nos dividir em conflitos. Estendo minha intercessão para minha comunidade de fé, para os pastores e líderes que têm trabalhado incansavelmente para pastorear corações quebrantados como o meu. Sei que eles também ficam sobrecarregados com tantas famílias em crise, tantos casamentos destruídos, tantos jovens perdidos. Renova as forças espirituais deles, multiplica sua unção pastoral, confirma suas palavras com sinais, maravilhas e milagres tangíveis. Oro pela minha vizinhança, pelas famílias ao meu redor que também estão passando por suas próprias reconstruções difíceis e silenciosas. Muitos escondem suas dores atrás de sorrisos forçados e aparências mantidas, mas tu conheces cada lágrima derramada em secreto. Que minha futura restauração seja um testemunho poderoso para eles de que tu ainda fazes milagres na vida real, ainda reconstruis vidas despedaçadas, ainda transformas cinzas em glória mesmo nos tempos modernos. Oro pelos líderes da minha cidade e nação para que governem com sabedoria divina genuína e criem um ambiente próspero onde famílias possam ser reconstruídas e prosperar sem os obstáculos desnecessários que políticas erradas podem criar. Oro pelos perdidos que não conhecem ainda teu poder restaurador, que ainda acham que suas vidas destruídas não têm conserto, que estão prestes a desistir porque não sabem que existe esperança em ti. Como Neemias intercedeu não apenas por sua própria vida e família, mas pela reconstrução completa de toda uma nação que estava em ruínas,
Eu me coloco na brecha espiritual pela reconstrução de todas as vidas que estão sendo tocadas por esta oração profética hoje. Que nenhuma vida seja deixada permanentemente em ruínas, quando tu tens poder suficiente para reconstruir milhares de vidas simultaneamente. Com base na autoridade profética de Isaías 61:3, eu declaro que as cinzas da minha vida estão sendo sobrenaturalmente transformadas em glória radiante. Neste exato momento. Não amanhã, não na semana que vem, mas agora. Eu decreto que todo luto profundo que tem habitado em minha alma está sendo completamente substituído pelo óleo da alegria do Senhor, que flui como rio caudaloso. Eu profetizo que meu espírito angustiado, deprimido e desesperançado está recebendo vestes reais de louvor que transformam minha boca em instrumento de adoração. Eu declaro com autoridade espiritual que sou carvalho de justiça, plantação selecta do Senhor. Minhas raízes espirituais estão se aprofundando neste momento na rocha eterna que é Cristo Jesus. E nenhuma tempestade futura, nenhuma adversidade planejada pelo inimigo, nenhuma circunstância adversa será capaz de me derrubar ou me abalar. Eu decreto que minha vida transformada será motivo de glória para Deus e testemunho incontestável de seu poder. Restaurador para todos que me conhecem. Eu o reivindico como herança legítima de filho, filha de Deus, casa completamente restaurada onde reina a paz de Deus, família unida em amor genuíno e não superficial, finanças abundantes que me permitam ser generoso com o reino de Deus, saúde plena que me dê energia para servir ao Senhor, relacionamentos saudáveis que edificam minha alma, propósito claro que direciona meus passos, futuro brilhante que excede minhas expectativas. Tudo isso me pertence porque sou herdeiro, herdeira de Deus e co-herdeiro, co-herdeira com Cristo Jesus. Eu profetizo sobre meu casamento com autoridade profética. Onde havia guerra declarada entre nós dois, agora a paz duradoura do príncipe da paz. Onde havia frieza emocional que congelava nossa intimidade, agora há fogo do amor de Deus aquecendo nossos corações um pelo outro. Onde havia separação e distanciamento, agora a unidade sobrenatural que nos faz uma só carne novamente. Somos dois carvalhos majestosos, plantados lado a lado, crescendo juntos em força espiritual e estabilidade emocional que glorifica a Deus. Eu decreto sobre meus filhos com poder profético. Toda rebeldia que os afastou dos caminhos de Deus está quebrada pelo nome de Jesus. Todo caminho tortuoso que eles seguiram está sendo endireitado pela sabedoria divina. Toda influência maligna que os contaminou está sendo removida pelo sangue purificador de Cristo. Eles são carvalhos espirituais da próxima geração, plantação santa do Senhor, destinados a fazer obras maiores do que seus pais, a serem mais prósperos espiritualmente e materialmente do que toda a nossa linhagem. Eu declaro sobre minhas finanças com fé inabalável. Toda a escassez crônica que me humilhou está sendo transformada em abundância estável. Toda a dívida opressora que me manteve prisioneiro está sendo sobrenaturalmente cancelada. Todo projeto que empreender será abençoado com o sucesso de José no Egito. Sou abençoado, abençoada financeiramente para ser bênção, generosa para o reino de Deus, próspero, próspera para propagar prosperidade bíblica onde quer que eu vá. Eu profetizo sobre minha saúde com autoridade. Todo órgão que estava funcionando mal está sendo restaurado pela virtude curadora de Jesus. Toda célula do meu corpo está sendo renovada pela vida ressurreta de Cristo. Todo o sistema corporal está sendo reequilibrado pelo poder do Espírito Santo. Minhas forças estão sendo renovadas como as da águia, minha vitalidade está sendo restaurada como a de um jovem, minha energia está sendo multiplicada como a dos servos ungidos. Assim como Deus transformou os escombros de Jerusalém em uma cidade mais gloriosa do que Salomão jamais construiu, Ele está transformando neste momento os escombros da minha vida em um testemunho glorioso que superará tudo que eu já vivi antes. Eu decreto com autoridade profética. Está consumado nos lugares celestiais. A obra de reconstrução está completamente terminada no mundo espiritual e agora se manifesta progressivamente no mundo físico. Amém? Eu vou guardar este momento sagrado no meu coração como o divisor de águas da minha vida, como o dia em que parei de ser vítima das circunstâncias e comecei a ser vitorioso. Vitoriosa pela graça transformadora de Deus. Este não foi apenas mais um vídeo religioso na internet. Foi um encontro sobrenatural com o Deus que transforma cinzas em glória, que ressuscita mortos e chama à existência as coisas que não existem. Toda vez que a dúvida tentar sussurrar em meus ouvidos que nada mudou, que tudo continua igual,
eu vou lembrar profeticamente de Isaías 61:3 e da promessa irrevogável de que Deus dá glória em lugar de cinza. Toda vez que as circunstâncias externas tentarem contradizer o que foi profetizado hoje, eu vou me firmar na palavra que não volta vazia, mas prospera naquilo para que foi enviada. Eu marco este dia específico como o dia em que minha reconstrução sobrenatural começou nos lugares celestiais. O sabor desta oração ainda está em minha boca como mel. O som destas declarações proféticas ainda ecoa em meus ouvidos como trombeta celestial. A sensação desta fé inabalável ainda aquece meu coração como o fogo do altar. Tudo isso fica permanentemente gravado na minha alma como âncora inquebrantável da minha esperança. Cada vez que eu me olhar no espelho daqui para frente, eu vou me lembrar da minha nova identidade profética. Eu sou carvalho de justiça, plantação selecta do Senhor, escolhido para dar frutos que permaneçam. Não sou mais a pessoa quebrantada e derrotada de ontem. Sou a reconstrução gloriosa que Deus começou hoje. Minhas raízes espirituais estão mais firmes do que nunca. Meu tronco emocional está mais forte do que antes. Minha copa ministerial está mais frondosa para abrigar outros necessitados. Eu vou testemunhar com ousadia para todos que me perguntarem sobre esta transformação radical que vão observar na minha vida. Foi o Deus vivo de Isaías 61:3 que fez uma obra criativa completamente nova na minha existência. Ele pegou as cinzas frias do meu passado destruído e fez glória radiante. Pegou o luto pesado que oprimia minha alma e fez alegria contagiante. Pegou meu desespero paralisante e fez louvor que ecoa nos céus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pela autoridade inquestionável de sua palavra profética, pelo poder irresistível de seu Espírito Santo, eu selo esta oração transformacional e declaro com fé absoluta: está consumado no mundo espiritual. A reconstrução está completamente terminada nos lugares celestiais e agora se manifesta progressivamente no mundo físico, até que todos vejam a glória que Deus fez na minha vida. Amém e amém para toda a eternidade. Caracteres: 1. 350. Parágrafos. 7. Progressão: vitória e multiplicação. Algo poderoso aconteceu aqui que vai muito além de um vídeo no YouTube. O Espírito Santo estava presente, confirmando cada palavra de Isaías 61:3, transformando cinzas em glória, luto em alegria, desespero em louvor. Você não é mais a mesma pessoa que era há 30 minutos. Se você sentiu o óleo da alegria de Deus substituindo o seu luto, digite amém nos comentários. Se você sentiu suas cinzas sendo transformadas em glória, declare amém com fé. Sua declaração é profética e confirma na terra o que já aconteceu nos céus. Compartilhe nos comentários sua situação específica que precisa de reconstrução para orarmos juntos, como uma família espiritual. Seja sua família, finanças, saúde ou relacionamentos. Nós vamos concordar em oração pela sua restauração total. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais palavras proféticas como esta. Deus tem muito mais restauração para derramar sobre sua vida, e este canal é um dos instrumentos que Ele usa para isso. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está olhando para as cinzas da própria vida. Seja um instrumento de Deus para levar esta palavra profética de reconstrução para quem precisa ouvir que ainda há esperança. Que a glória de Isaías 61:3 esteja sobre sua vida a partir de hoje. Que onde havia cinza, floresça a glória. Que onde havia luto, transborde alegria. Que onde havia angústia, ressoe louvor. Você é carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. A paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com você e sua família. Sua reconstrução começou hoje e não vai parar até que esteja completamente gloriosa. Em nome de Jesus, amém.